turma. Muito obrigada mais uma vez, Dona Silvia e Trícia, pelo convite. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom dividir conhecimentos, porque eu mais aprendo quando eu ensino, e para mim é muito bom estar aqui. Então, gente, ó, são 7 no meu relógio 7:06, vamos tentar, tem 20 slides, vou tentar falar rapidinho, para que a gente possa, né, aproveitar essa Trícia linda e aprender com ela também. Hoje o assunto é o sistema geniturinário, tá? Espera aí que a pessoa saiu do negócio. Eu tenho que compartilhar. Tá podendo compartilhar, Silvia? Tá. Então, tá. Me diga se vocês estão vendo aí, se está tudo direitinho. Somente tirar ali. Só precisa pôr a tela inteira agora. Então, vamos lá. Turma, é o seguinte, o sistema geniturinário é um sistema muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, né? A gente sabe muito pouco sobre esse sistema e tem uma infinidade de possibilidades para tratar esse sistema que dá tanto trabalho. Claro que dá trabalho para os homens também, muito. Eu vejo muitos. Hoje eu atendo muitos homens com infecção urinária, com cálculo renal, tá? Muito mesmo, mas ainda comete mais a nós mulheres. Então, o que é esse sistema para a gente entender, né? Para a gente ter o básico para poder seguir em frente? O sistema ele é composto por 2 rins, as vias urinárias, 2 uréteres, bexiga e uretra. Então, só para vocês verem, o uréter é o que liga o rim à bexiga. E, geralmente, os problemas de endometriose, quando a gente vê nas mulheres, a endometriose acaba obstruindo esse uréter. E a gente começa a ter infecção urinária por essa obstrução aqui, tá? E a uretra, por onde sai, né? A gente elimina a urina. Só porque, às vezes, a gente sabe, mas esquece. Então, é legal saber. O urologista, ele trata os distúrbios geniturinários masculinos e urinários femininos e da glândula suprarrenal. Porque, às vezes, vocês estão com algum desconforto nessa região e acabam indo ao ginecologista. Não que ele não saiba e não trate, mas isso é uma especialidade do urologista. Então, é legal para a gente saber quando passar por isso. Analisa o funcionamento do sistema genital e urinário, geniturinário. Então, essa análise desses 2 sistemas juntos. A função principal é auxiliar a homeostase, controlando a composição e o volume hídrico do sangue. Então, ou eu excreto mais água, ou eu retenho mais, aí tem a bomba sódio e potássio, é onde a hora que eu mando excretar mais sódio, eu vou reter um pouco de sódio. Isso é muito importante para a volemia, né? Para o nosso sangue não ficar muito denso, o sangue ficar mais fluídico. Então, vamos lá. Quais são as doenças comuns do trato geniturinário? Gente, eu botei as mais comuns, a gente não vai ficar se aprofundando nisso, até para a gente trazer outras informações. Nefrolitise, infecção do trato urinário, edemas, prostatite, candidíase, hiperplasia benigna da próstata e câncer. São as que acabam acometendo a gente. Agentes etiológicos nas infecções agudas. Geralmente, os agentes mais comuns nessas infecções, Escherichia coli, básico. Escherichia coli está muito envolvida nesse sistema. Os estafilococos saprofíticos também estão envolvidos nisso. Espécie de proteuse Klebsiella, tá? Enterococcus fecalis e os Proteus mirabilis, que é uma bactéria gram-negativa com capacidade de produzir grande quantidade de urease. E isso, para a gente, é terrível. Então, sempre que vocês forem ver, são esses micro-organismos mais que comprometem o nosso sistema. O que é uma pielonefrite aguda e pielonefrite crônica? Qual é a diferença de uma para outra? A pielonefrite aguda é uma infecção bacteriana, tá? É de bactéria do trato urinário alto. Então, ela vai acometer o rim e a pelve renal. Então, o que ela pode fazer?
febre alta de surgimento súbito. Do nada, você não tem nada e você começa já na febre alta. Calafrios, dor no flanco, muita dor no flanco que vocês sentem. E aí pode estar envolvido com alguma infecção bacteriana. A pielonefrite crônica são ataques recorrentes de infecção associados a decréscimo da função renal. Vocês perdem essa função renal, ela vai perdendo, né? Criando problemas e ela já está crônica. Mas ela é uma infecção do trato urinário baixo, cistite na bexiga, uretrite, prostatite. E o que ela causa? Disúria. Gabi, o que é disúria? Dor ao urinar. Sabe quando você tem ardência, queimação, você vai lá urinar e você sente aquele desconforto? Isso se chama disúria. Polaciúria é um aumento da micção. Toda hora vai no banheiro. Só um pouquinho de xixi? Só um pouquinho de xixi? A gente não faz aquele volume correto e aquela ardência, sentiu que não saiu nada, daqui a pouco você volta e volta. Urgência. Você sai correndo para fazer xixi, você tem que urinar rápido, você não tem aquele tempo. Muita poliúria, né? Que não para de urinar, toda hora você vai urinar e acaba tendo, você pode ter um deles, pode ter tudo junto, e é o que chega muito hoje ao meu consultório. E por que isso chega muito ao consultório, gente? Hoje eu digo para vocês, nós mulheres estamos com o espessamento da parede do útero muito grande. A gente está... Vou falar aqui um pouquinho, não é a aula de hoje, mas a gente tem que entender o que uma endometriose faz. A endometriose é quando ela sai da cavidade do útero, né? Aquela parede fica tão espessa e ela cresce. Só que ela pode colar na bexiga, ela pode curar no ureter, dependendo daquele grau. E a gente está comendo muita proteína animal, nós estamos bebendo muitos vinhozinhos, comendo muito queijo, estamos mais em casa e a facilidade aumentou, né? O que acontece? O fígado, ele filtra 1,5 litro de sangue a cada 1 minuto. O tempo todo ele está filtrando todas as toxinas. Nós mulheres, quando menstruamos, esse sangue tende, né, a se acumular no útero. E aí aquelas toxinas do fígado, elas acabam indo para o útero. Então eu trato muitos meus pacientes com problemas uterinos pelo fígado. E às vezes eu não vejo, eu vejo vocês até, eu vou dar uma aulinha depois na plataforma da Fisioquant sobre andrologia, sobre menopausa. Eu vou explicar todo o processo, gente, como é que acontece a fecundação, qual é o hormônio que estimula, como é que o ovário vem, porque todo mundo fala isso, mas a gente no fundo não sabe muito bem como é que funciona. E vocês vão entender as confusões. Então, as infecções urinárias estão vindo muito decorrente desse útero, que também, obviamente, que lá na parede uterina, essas células uterinas vão inchando, elas vão enchendo de sangue, né? Então, o endométrio ele vai enchendo de sangue para nutrir o bebê, que vai lá, quando o óvulo fecundar com o espermatozoide, ele vai lá para aquela parede, para o endométrio, e vai tomar o sanguinho. Quando chega o óvulo lá, sozinho, sem o espermatozoide, e aí, na hora que o endométrio vê que ele entrou sem ser fecundado, ele fala: pode parar, libera logo esse sangue, gera nela a menstruação e vocês liberam o sangue que estava guardado para o feto. E aí a gente, às vezes, tem tanta toxina naquele endométrio, tanta toxina que a gente não consegue liberar. A toxina fica retida nas células do endométrio e o sangue sai. E aí a gente começa espessamento, endometriose, quando viu, já acometeu o nosso trato urinário. Ok. Cistite, gente. O que é uma cistite? É uma infecção urinária restrita à bexiga ou à uretra. Pode ser na uretra, aqui, né, nessa passagem do rim para a bexiga, mas geralmente é na bexiga. Causa um desejo de urinar acompanhado de dor. A urina é turva com odor desagradável. Então, a cistite, ela traz o odor, tá? E aquela urina que não é clarinha. No exame de urina do sedimentado, são encontrados piócitos, hemácias, células epiteliais e bactérias.
Nesse momento que vocês estiverem com essas características de odor, que às vezes vocês não têm uma urina turva, aí comece a tomar o Nefron. Ele é um quântico de bexiga, sem nenhuma contraindicação, para melhorar a frequência da bexiga, porque vão pensar comigo. O rim filtra 125 ml de sangue a cada 1 minuto. E a cada 1 minuto ele separa, ele vai glomerular, ele vai filtrar e vai mandar 1 ml de toxina para a bexiga. E daqui a pouco mais 1 ml de toxina, 124 ml desce para a perna. Limpo, e 1 vai para a bexiga. Na hora que ela enche, vocês vão urinar. Só que agora imagina aquele rim que não está tão bom, que teve lá um problema de endometriose, que não está filtrando corretamente e ele começa a não filtrar. E aquela bexiga, porque ele tem que filtrar e separar, mas às vezes vai muita sujeira, porque ele também vai eliminando, ele não sobrecarrega tanto a bexiga assim. E aí vai bactéria, e tem crescimento bacteriano naquela região, porque começam a ir, cálcio, é fosfato, é amônia produzida por bactéria, e você cria um campo. Então, o Nefron é super indicado para vocês poderem utilizar em vocês ou nos pacientes de vocês. Uretrite, gente. O que é isso? É uma queimação e dor durante a micção. Corrimento purulento entre as micções. Então, a diferença da uretrite, né, para cistite é porque você tem o corrimento entre as micções. E na cistite, geralmente, você não tem o corrimento, você tem uma urina turva. E aí, para vocês poderem identificar, tem pessoas com muito corrimento que pode ser candidíase também, e aí já é um outro processo. Mas quando vocês têm esse corrimento purulento entre as micções e a queimação e a dor durante urinar, que às vezes na candidíase a gente não tem isso. Prostatite, dor na região sacral e perineal, desconforto retal e testicular, começa a ter desconforto, começa a ter dor, sim, ardência, incômodo, prisão de ventre, isso altera tudo, né? Quando é uma prostatite bacteriana aguda, ela gera febre alta, o toque retal, quando você vai fazer o toque, é doloroso e a glândula fica bem edemaciada. Aquilo é agudo. E a gente tem que pensar que essa próstata está ali perto do intestino também, essa próstata está perto da bexiga, essa próstata está numa região de muito radical livre. E é muito fácil os radicais livres se acumularem nessa próstata. Quando é uma prostatite bacteriana crônica, o paciente pode ser assintomático, com a próstata vai ficar do tamanho normal e sem dor. Por isso que quando ele descobre um câncer de próstata, é porque ela é indolor, ela não avisa. E quando ele vai ver, a coisa já ficou feia para o lado dele. Quânticos potentiums. Eu acho que é um excelente quântico. Eu acho que todos os nossos maridos, parceiros, pais, colegas de trabalho, após os 50 anos, eu acho que eles deveriam fazer ciclos de tomar o Potentius. Pelo menos que façam um ciclo uma vez ao ano, própolis verde, tá? Que é maravilhoso para a próstata. O licopeno do tomate, a goiaba, que tem muita vitamina C, e ela aumenta a vascularização. Então, eu acho que eles poderiam usar mais isso como uma prevenção, tá? Infecção urinária, né? Que é o clássico de todas nós. E a infecção urinária, ela pode ser recorrente de 2 formas, e isso a gente precisa entender. Forma recidiva ou de reinfecção. Gente, o que é uma forma recidiva? Decorem isso, ocorre pelo mesmo micro-organismo. Vocês trataram, botaram lá os fluconazol da vida, sei lá o que vocês fizeram, após 3 semanas, volta a praga da candidíase, volta a praga da infecção urinária, volta tudo. Então, é o mesmo micro-organismo que está causando. Quando é uma reinfecção, ocorre após a cura, acabou o tratamento, você está curado, e aí, de repente, volta a infecção urinária, mas é uma cepa diferente. Então, é uma reinfecção. Quando é recidiva, é a mesma cepa, tá?
Litíase urinária. O que é litíase? Formação de cálculo renal. Deu cálculo é litíase, né? Prolitíase, tudo isso é cálculo renal. 80% dos cálculos, gente, é formado por sais de cálcio, oxalato ou fosfato de cálcio. O oxalato é muito mais comum do que o fosfato, mas 80% dos problemas de cálculo renal estão atrelados a essas duas substâncias. 15% dos cálculos podem ser formados por ácido úrico, cistina, estruvita, que é a mistura de magnésio, amônia, fosfato, carbono de cálcio. E não podemos esquecer que as bactérias produzem muita amônia. Então, até porque isso ajuda na alcalinização e aquela amônia disponível na região começa a se juntar com aquele excesso de cálcio e vai formando os cálculos. O índice de recorrência de cálculos é de 50% da população. Acaba desenvolvendo esses cálculos, né? De novo, novamente, repete. E é uma dor que ninguém merece. E para o homem é um inferno você ter que expelir esse cálculo. Acaba com a uretra deles. É muito sofrido isso para eles, tá? Então, às vezes, tem que quebrar, tem confusão. Fitoterapia, gente, com ação diurética na infecção urinária e na cistite. Então, aqui vim falar de algumas plantinhas que podem ajudar a gente nesse processo. Vacina macrocarpus, cranberry. Qual é a parte que a gente usa do cranberry? É o fruto. Então, o cranberry, ele é um antioxidante. Gente, ele tem milhares, e a gente fica aqui até amanhã falando do cranberry. Mas eu peguei os que eu achei mais interessantes para trazer. Antioxidante, composto fenólico, o ácido cafeico, o ácido elágico. Gente, esses ácidos, eles são antioxidantes, anti-inflamatórios, antitumorais. Tem quercetina, resveratrol, diminui o estresse oxidativo, a inflamação, a vermelhidão, a ardência, inibe a adesão da Escherichia coli na célula epitelial. Então, para a Escherichia coli, ele diminui a reprodução bacteriana. Então, ele não vai matar a Escherichia coli. Ele só vai impedir que a Escherichia coli fique aderida ao epitélio. E, com isso, se ela não consegue aderir, ela não consegue se multiplicar, porque ela precisa entrar nessa adesão. Então, porque às vezes vocês pegam um paciente que está com recidiva de Escherichia coli, vocês estão achando que estão matando a Escherichia coli. Não, vocês têm que usar outras substâncias para matar a Escherichia coli. Vocês não estão matando, vocês só estão impedindo a multiplicação dela. Então, é bom a gente entender isso na hora de usar. Você pode usar isso como tintura, vocês podem usar isso como fitoterapia, vocês podem usar isso como chá, tá? Exento arvense. Sempre gosto de falar do nome científico, porque se vocês passam um perrengue desse em algum lugar fora do Brasil, vocês não vão ter um nome fantasia, vocês só terão um nome científico. É a cavalinha. Parte aérea. O que quer dizer a parte aérea disso? Gente, tudo quando falar que vocês verem as plantas parte aérea, é que está acima do solo. Tá? Então, você pode usar o caule, você pode usar a folha, você pode usar o galho, você pode usar tudo que estiver acima do solo. Essa cavalinha é remineralizante. Então, se você pega uma pessoa que está tendo uma infecção urinária atrás da outra, uma atrás da outra, ela está, gente, inflamando demais. Ela está com muito estresse oxidativo. Então, como ela é um remineralizante, é muito bom dar cavalinha. É diurética, eu preciso urinar mais, eu preciso excretar mais essas toxinas ali presentes. Ela é cicatrizante. Então, imagina essa Escherichia coli na mucosa, destruindo tudo, e eu tenho uma cicatrização. Silício. Olha, o silício é muito alcalinizante. Vitamina K, que é diurética, o fósforo, que é muito importante para as membranas, cálcio, magnésio, manganês, o ácido oleico, fitoesterol, que é a beta-fitoesterol, né? Ácido málico, que vai para o ciclo de Krebs, que impede a gliconeogênese, aumenta a excreção de B1, cuidado que a vitamina B1, quando estamos tomando cavalinha, nós excretamos mais, e isso eu sei, gente, usar um mês, usar 10 dias, usar 15 dias, mas tem gente que toma cavalinha a vida inteira. E aí tem gente que adora chá de cavalinha, que toma chá de porque tá com recidiva, presta atenção, que vai perder vitamina do complexo B.
E o que ela faz, gente? Ela é ela tem substâncias antibiofilmes. Então, esses micro-organismos, essas bactérias safadas, elas vão se agrupando e elas vão formando biofilmes. E quanto mais elas estão agrupadas, mais difícil é de tirar. Elas viram um complexo que não sai mais dali e a coisa fica muito feia para o nosso lado. E só a cavalinha, não, tem várias outras, né? Mas a cavalinha tem essa capacidade de acabar com esses aglomerados bacterianos. Então, é muito interessante a gente juntar a cavalinha junto com o Vacino macrocarpus. Urtiga dioico. A urtiga, também usamos a parte aérea da urtiga. Modula a 5-alfa-redutase. Olha que maravilha. Diurética. Então, para quem está com queda de cabelo, cheia de espinha, não sei o quê, porque às vezes, né, a inflamação, ela dá tudo isso, a gente vai modular a 5-alfa-redutase. Ela é rica em quercetina, carotenoides, vitamina B, ácido cítrico, ácido acético. Olha quantos ácidos de limpeza que ela tem, a urtiga. Então, urtiga, é como se ela limpasse mesmo. Ela é uma detoxificadora do organismo. Melhora a hiperplasia prostática, aumenta a excreção de ácido úrico. Então, ela tira a comida da bactéria do mal. Então, ela tira o campo, ela faz uma limpeza daquela região do trato geniturinário. E ainda mais que ela é muito rica em ácido acético. É vinagre, né? Então, vale a pena vocês juntarem também. Tudo isso tem na forma de extrato seco, na forma de tintura, na forma de chá. Philanthus niruri, quebra-pedra. Parte aérea também que a gente usa. Antilitíase, tem cálculo? Não pense em outra. Você pode juntar outras, mas quebra-pedra é para cálculo renal. Acabou. Se o cálculo é do não sei o quê, ela é antilitíase. Antimicrobiana, anti-inflamatória. E aumenta a eliminação também do ácido úrico. Então, além dela eliminar o cálculo, ela tira a comida, porque a Escherichia coli, gente, ama ácido úrico e ureia. Ama. Se tiver alta, ela vai. Mas o que eu acho mais legal do Philanthus niruri é que é purgativo. E eu pego muitas mulheres com prisão de ventre. E se vocês têm prisão de ventre, aquelas toxinas presas no intestino vão fazer com que a bactéria Escherichia coli continue translocando e indo para o aparelho geniturinário. Então, eu preciso excretar para que aquela bactéria pare de encontrar substratos para ela translocar. Então, é muito interessante com esse efeito purgativo de eliminar as fezes. Impede o crescimento principalmente do cálculo de oxalato. Aqui para as dores associadas às infecções urinárias. Equinodoros grandifloros, chapéu de couro. Tem dor, gente? Tá com dor? Aí tem infecção urinária, gente, que a dor é intensa. Por quê? É um anti-inflamatório, diurético, adstringente, relaxante, depura o sangue, depurativo, laxativo. Colagogo. Então, vamos lá, colerético. Eu vou trabalhar na vesícula. Eu até brinco, porque eu tenho que fazer essas associações, né? Então, eu aumento a contração da vesícula e libero a bile. Colagogo, eu vou aumentar a produção de bile. E aí, eu vou fazer o quê? Digerir as gorduras. E se eu tenho gordura densa, eu aumento a produção de toxinas. É diurética, diminui o ácido úrico, melhora a artrite. Quando vocês começarem a ter dores reumatológicas, que eu tenho um monte de paciente que começa a ter dores reumatológicas por causa das infecções urinárias. Teodor, chapéu de couro, tá? Ela é analgésica. Outra para dor que é sensacional, os costos espicatos, que é a cana do brejo. A gente usa a folha, a raiz e o caule. Antiespasmódica. Pensa quando vocês estão com espasmo, quando está com contração, quando está doendo. Ela relaxa. Ela é analgésica. Então, a cana do brejo é ótima para a gente tirar da contração das... Eu tenho cólicas, eu tenho pacientes com cólica renal terrível. Então, você tira ele da cólica renal. Então, essas duas plantas tiram da dor. Tansagem, nem botei aqui, mas é outra que tira da dor que... Nossa, maravilhoso para vocês juntarem para os pacientes de vocês com isso. E ela também ajuda no cálculo renal.
Candidíase, gente. 75% das mulheres apresentam prurido vaginal. A maioria tem. É um momento da vida, às vezes tem a vida inteira. Pode ser causado por desbiose, queda de imunidade, antibioticoterapia, obesidade, calça apertada, a gente sentado o dia inteiro falando, dando aula com o negócio abafado. Pode fazer isso sim. Alimentação sempre. Pode gerar queimação, ardência, prurido, dor a urinar, coceira, dor na relação sexual e corrimento. Tratamento probiótico. Retirar os alimentos que favorecem o crescimento fúngico e bacteriano, fortalecimento do sistema imunológico. Eu gosto do glutac porque eu penso no intestino, eu penso que é glutamina, eu penso em todas as mucosas e as mucosas precisam de glutamina. Pós-bióticos. Pós-biótico seria o butirato, tá? Então, é o produto da microbiota. Então, esse produto chamado butirato, ele sedimenta. E para que eu tenha butirato, preciso ter probiótico, tudo bem. Óleo de melaleuca, vida. Oxyflower gel, vida. Óvulos vaginais probióticos, para a gente melhorar aquela mucosa. E os prebióticos, que é a comida para a bactéria viver ali. Para candidíase, o que a gente pode usar? Óleo de alho é maravilhoso, gente. Óleo de orégano, sensacional. Vou deixar isso para a Patrícia se alongar. Óleo de coco, cinnamomum cassia, que é a canela, antiespasmódica, carminativa, imunomoduladora e muito mais, que a gente sabe. Alecrim tem substâncias antifúngicas. A uva ursi diminui a produção da levedura da Cândida albicans. Então, a uva ursi está com cândida e geralmente as cândidas são ocasionadas, 70% a 80% das cândidas são pela Cândida albicans. Uva ursi. Antisséptica é a adstringente. A adstringente traz mais sangue para o local. Então, ela puxa o sangue, vasculariza e melhora a cicatrização. Olha o tanto de vitamina que a gente pode usar, vitamina E, todas antioxidantes. C, A, selênio, zinco, B9 e biotina, porque a cândida é desnutrição tecidual. Falta lá no intestino, é sempre a cândida vem do intestino, ela para aparecer no aparelho geniturinário, ela veio do intestino. Então, eu tenho que parar aqui, modular. Gengibre é um imunomodulador, banhos de assento com bicarbonato, porque às vezes tem muita toxina, alivia muito. Banho de assento com vinagre, que também bota a vagina no pH adequado. Banhos de assentos medicinais que eu amo. Gente, chá de barbatimão. Pode ser com folhas ou cascas. É ótimo para candidíase e para verrugas. Chá de barbatimão, a função adstringente, cicatrizante, melhora o corrimento vaginal. Chá de sálvia, cistite, ressecamento vaginal, mete sálvia, gente. Funciona demais. Camomila acaba com a inflamação, acalma e relaxa. E as rosas brancas, para candidíase, infecção uterina, urinária, melhora o estresse, o nervosismo e a ansiedade. Você ainda pode tomar, além de fazer o banho de assento, você toma, porque coçar a vagina, ninguém merece. É muito ruim ficar coçando. E aqui, para finalizar, gente, é só para falar do estresse oxidativo, da inflamação, porque não tem como ter um estresse fisiológico que não gere inflamação. Eles são juntos, né? O estresse emocional leva ao estresse oxidativo também. Aumento da produção de radical livre, o micro-organismo destrói o epitélio, a lesão libera mediadores inflamatórios, leucotrienos, citocinas, fator de TNF-alfa, prostaglandinas, que gera dor demais, din-dom, 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 dói, 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 gera calor, rubor, edema, dores articulares, permeabilidade. Então, os fitoterápicos que podem ajudar vocês quando pegarem um paciente muito inflamado é a boswellia, porque ela diminui a COX, diminui a inflamação, diminui a dor. A boswellia é tudo. Um caretomentosa, ela vai diminuir o TNF-alfa, ela vai diminuir a peroxidação e vai aumentar a fagocitose. Melissa, tudo é intestino, gente. Ela acaba com a colite, é antifúngica e ativa o GABA. E traz analgesia e vocês param de sentir dor. Arpagophytum procumbens, garra do diabo. Pensou no ciático? Pensou em dor lombar? Aquela dor no flanco que vocês não estão aguentando? Arpagophytum procumbens, garra do diabo.
Deu a dor no flanco, tome isso. Deu dor em cima, dor no pescoço, dor no ombro, não estou mexendo mais o pescoço, tá tanta dor que não aguento. Córdia verbenácea, manda fazer uma pomada para vocês, para passar aqui, ó. É maravilhosa. E ela para o trigêmeo, dor do trigêmeo, dor muscular. Não tem nada melhor para dor muscular que a córdia verbenácea. Gengibre, que vai bloquear as prostaglandina e vai eliminar o ácido araquidônico. Claro que a famosa cúrcuma, anti-inflamatório curcuminóide, diminui NF-kappa-beta, diminui as citocinas pró-inflamatórias. Minha canela apaixonante, que vai aumentar a proliferação dos linfócitos, que vai ajudar a combater a inflamação. E a Salix alba, que melhora a lombalgia, reumatismo e cefaleia. E aqui, meninos, a alimentação baseada em plantas é uma carta de Deus para nós. Não acredita que a planta pode ser medicinal? E também não crê que a planta possa ser venenosa. Já pensou em tomar um chá de comigo ninguém pode? Fitoterapia não é medicina alternativa. É ciência com ação medicamentosa e comprovada. Vamos lá, dona Trícia. Muito obrigada. Me estendi, Trícia. Falei rápido. Não, você falou cravado. 30 minutos. Eu sou sinistra. Cravado. Cravadinho. Então, vamos lá, né? Depois de uma aula dessa, fica... Mas eu vou dar o meu parecer aí na medicina chinesa. Então, vamos lá, que eu fiz uns slidinhos também. Fiz hoje, que tá... Mas fiz bonitinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Inteira. Foi? Não foi? Página inteira. Opa! Agora foi. Tudo bem? Tá compartilhando? Tá? Então tá bom. Então vamos lá, vamos falar desse sistema na medicina tradicional chinesa, né? Completar aí o que a Gabi falou maravilhosamente. Vou trazer um pouco da questão emocional para vocês, da onde vem esses desequilíbrios, qual a causa psíquica, né? Porque para os chineses, na nossa visão, tudo começa em um desequilíbrio energético e depois que vira um desequilíbrio psíquico, e aí vai para o nosso corpo, né? Para os chineses, tudo, o menor pensamento causa um desequilíbrio energético e vai para o físico. E o elemento água, ele principalmente agora, outono, inverno, tá? A gente tem que cuidar muito dessa água, cuidar muito dos rins, do pulmão e dos rins. Já falei para vocês em outras aulas, que quem não cuidou do pulmão no outono se lasca no inverno, porque o pulmão é mãe do rim, é mãe do elemento metal, é mãe do elemento água, e um alimenta aí o outro, né? A raiz do Qi se junta com o Jin, com a essência, e os dois aí precisam estar em perfeita harmonia, porque senão esse Qi não desce e não circula e não faz aquele papel todo do aquecimento, do aquecedor inferior, que pega o nosso sistema geniturinário, e aí complica, porque ou a gente vai ter uma estagnação, gerando muitas vezes calor, ou a gente tem uma deficiência de sangue, uma deficiência de Qi, gerando frio. E aí a gente vai ter todas essas doenças que a Gabi falou, que podem vir formando aí uma umidade frio ou uma umidade calor. Todas elas podem vir tanto de um quanto de outro, tá? Vai depender, daí a gente analisa corrimento e tudo mais, sintomas para saber se ela vem de calor ou frio, e aí trata baseado nisso. Rim, guardião do tesouro, meus alunos sabem que eu chamo assim, guardião do tesouro. Por que o guardião do tesouro? Ele é o órgão que guarda a nossa essência, o nosso Jin, o nosso combustível, a nossa ancestralidade, a herança que a gente herda dos nossos pais. Mas por que eu preciso saber isso? Porque nessa ancestralidade está muitas vezes coisas mal resolvidas. Nessa herança que a gente tem, muitas vezes a gente já tem uma herança fraca, eu falo isso fisiologicamente,
E aí a gente tem os traumas e tudo mais, traumas às vezes que vêm lá intrauterinos, e a gente soma isso e isso vai aparecendo e aparece em alguns períodos da vida mais acentuados e a gente enfraquece essa energia e fica mais suscetível às doenças. Então eu fiz um resuminho do que o rim representa. A essência, então, que ele armazena chama-se Jin, é a herança dos nossos pais. O sentido que ele domina é a audição, ele domina os ouvidos, ele domina a audição. A abertura está nos ouvidos, é onde ele se abre, é onde a energia se abre, principalmente nos ouvidos, mas na uretra e no ânus também. Então, você tem, é o órgão que tem mais aberturas dessa energia, por onde ele excreta, por onde sai, né? Por onde ele se mostra também. Então, quando a gente tem um problema, por exemplo, de surdez, você sempre tem que tratar essa energia, ela está deficiente, tá? Onde ele reflete-se? O que é reflete-se? Você vê se o seu rim está bom, se o seu rim e sua bexiga, porque eles são parezinhos, eles andam de mão dada, né? Mas o rim, ele vem como sangue, como órgão, a bexiga como víscera. Então, um depende aí do outro, mas o rim é o guardião, é ele que é a força principal, né? E ele vai refletir-se no cabelo. O que é refletir-se no cabelo? Você tem queda de cabelo? Você está com esse rim deficiente. O seu cabelo não brilha, o seu cabelo é fraco, ou está, né? Porque nem sempre ele mas ele tem períodos de enfraquecimento. Você já fica atento para o rim. Então, a gente faz isso na anamnese de medicina chinesa, a gente faz essa pergunta sempre para o paciente. Às vezes nem precisa perguntar, ele já chega falando, olha, meu cabelo cai muito. Hoje mesmo, essa última paciente que eu acabei de atender, ela falou, olha, meu cabelo está caindo muito. Ela tem um rim muito fraco, questão pouco constitucional, mas por alimentação, por modo de vida, ela acabou tendo esse rim fraco, que gera várias outras coisas, está melhorando muito com a acupuntura, mas o rim, geralmente, ele é o último a dar retorno, porque ele a gente melhora muitos outros órgãos e o rim fica por último, porque essa energia dele essencial, ela não é reposta. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse sistema. O tecido, ossos e vísceras extraordinárias, as vísceras extraordinárias, útero, glândulas, medula e cérebro. Isso quer dizer que é daí que essas vísceras que a gente chama na medicina chinesa, esses tecidos vieram dos rins. Então, se você tem algum comprometimento em algum desses tecidos, em algum desses sistemas, você tem um comprometimento do elemento água, você tem um comprometimento renal. Tem um comprometimento ósseo, você tem um comprometimento renal. Sempre não vai adiantar tratar os tecidos ou os sistemas isoladamente, você tem que tratar o rim e a bexiga. Sistema geniturinário, secreção, urina. Então, é pela urina que a gente vê como é que tá. A Gabi já falou disso perfeitamente. A expressão suspiro, lamentação. Nossa, Deja, mas o que é isso? A pessoa, quando tem um desequilíbrio acentuado, ela é uma pessoa que tem dificuldade na fala, falta o ar, ela lamenta. Sabe, no meu curso de personalidades, eu costumo dizer que são pessoas com esse desequilíbrio, aquela hiena, quem que assistia aquele desenho, que é aquela hiena, ó vida, ó céus, ela tem uma deficiência muito severa de rim, do elemento água, tá? Sentimento, medo, insegurança. Eu sempre falo que o medo é muito bom. Nossa, mas como o medo é muito bom? O medo em equilíbrio, ele é maravilhoso, porque ele é o que nos preserva. Nós precisamos desse instinto de preservação, mas ele em desequilíbrio, ele nos detona, né? Porque ele nos paralisa, e paralisa, literalmente, há uma parada, uma estagnação do sangue, para mesmo. E aí você não tem o quê? Você não tem circulação. Você não tem circulação do sangue, você não tem o qi circulante, e você vai gerar água parada, você vai gerar doença, tá? Elemento água, água parada, gera doença. Psiquismo é a vontade, ele comanda a vontade, por isso quando nós temos um desequilíbrio,
são pessoas que têm, a primeira coisa, elas perdem a vontade de fazer as coisas, elas não têm vontade de sair, não têm vontade, é difícil levantar da cama, a vida é difícil, não tem energia, porque falta mesmo. O rim, ele é o órgão mais yin, ele é o yin no yin na medicina chinesa, a energia yin no yin, ele é o ápice do yin. O que é o yin? Líquido, água. Então, falta o quê? Calor. Você tem água, mas você não tem o borbulhamento disso, você não tem o fogo para fazer isso circular, e aí você tem vários problemas que a gente vai ver alguns agora. O clima é o frio, a cor é o preto, escuro. Isso se dá, para que serve para a gente saber cor? É uma cor tonificante, os alimentos, algas, feijão preto, algumas sementes são tonificantes do elemento água, é o mais difícil na alimentação. As uvas, por exemplo, a gente come pouco, tem pouco desses alimentos, a gente come pouco, eles são muito nutritivos, mas a gente faz pouco uso. Então, ele fica suscetível aí a uma deficiência mesmo. O sabor é o salgado, tá? Não é o sal, sempre falo para os meus alunos, sabor que tonifica, é o salgado. Não é comer 1 quilo de sal, não é o sal que é o que dá, é o sabor, o alimento que tem um tom salgado por si só, e o odor é pútrido. Nossa, o odor é pútrido. O que quer dizer? As pessoas que têm uma deficiência severa, quem é da medicina chinesa, a gente sabe identificar o odor. Isso, lógico, quando a pessoa está muito desequilibrada, mas ela se apresenta com um odor pútrido. É terrível. Eu já tive pacientes assim. É difícil, ele pode tomar banho, pode tudo. Ele excreta, a excreção, a secreção dele, as excreções dele são pútridas. É um cheiro de carne estragada mesmo. É bem complicado. Aqui, os elementos, então aí a gente vê a importância, né, da interação, de estar nunca... Os meus pacientes falam, o que eu devo comer para tonificar tal coisa? Você tonifica por um período, mas você tem que comer colorido, você tem que comer para tonificar tudo, para fazer isso girar, né? Porque se você tonifica demais um, você ceda o outro, você está roubando do outro. Então, você tem que ter uma harmonia para que tenha sempre um pouco para cada um, porque um órgão acaba dependendo do outro. Hoje a gente está falando aí dos rins do elemento água. Aqui, eu gostei muito desse slidezinho, ele na verdade é um slidezinho de horóscopo chinês, mas ele faz bem o papel. A polaridade é o incompleto, ou seja, é o ápice mesmo, água da água. Vocês vão ver aparecendo em consultório muitos problemas geniturinário agora, vocês vão ver em consultório muita síndrome do pânico, muita dor na região lombar, então, muita depressão yin, que é aquela depressão que vocês eu vou falar dela já. A água, ela é criada pelo metal, ela se alimenta da força do pulmão, então nós temos que ter um pulmão saudável, nós temos que ter um elemento metal saudável, e se não temos agora, né, fica difícil a gente ter no inverno, porque a mãe não alimentou o filho, fica complicado. E a água dá à luz a madeira, então já cuidem da aguinha de vocês, façam esse ciclo para que vocês na primavera tenham um fígado saudável, tenham menos tendência a várias doenças do vento. Agora a gente tem umidade, depois a gente vai ter umidade de frio, principalmente no inverno, depois a gente vai ter doenças de vento, que são doenças complicadíssimas, como hemiplegia, por exemplo. Ciclo destrutivo, a água, ela extingue o fogo. Eu não uso isso na medicina chinesa, eles usam, talvez no horóscopo, mas eu uso mais, ela domina, ela controla, e ela controla perfeitamente, mas em excesso ela extingue, e ela é contida pela terra. Dificilmente a gente tem um elemento terra, um elemento água, desculpe, muito, excesso, não se tem. É o único dos elementos que dificilmente você encontra em excesso. Geralmente você tem deficiência, tá? Você pode ter umidade em excesso, mas o elemento, os rins, ele nunca vai estar em excesso. Dificilmente, são raros os casos. Pode ter calor, mas isso vem por uma deficiência inicial.
O desequilíbrio, a Gabi falou de muitos deles, mas eu vou falar da parte psíquica. Depressão yin. O que é depressão yin? Na medicina chinesa, a gente não fala só depressão. A gente classifica em depressão yin e depressão yang, para a gente poder tratar do jeito mais correto. A depressão yin, que dá muito agora, que aparece muito agora no inverno, ela é uma depressão com solidão, com medo, com angústia, com pânico, com falta de ânimo. A pessoa não tem força, como eu disse, ela não tem força para sair da cama, muitas vezes. Ela não tem força psíquica e ela não tem força física. Falta o calor, falta a caloria, falta o metabólico, a função. Ela tem a estrutura, mas falta a função, que é yang. Então, tem yin demais. Procrastinação, insegurança, indecisão, é um dos principais geradores que depois vira medo, que depois vira pânico, mas começa com aquela sensação, eu estou insegura no meu relacionamento, eu estou inseguro no meu trabalho, eu estou pisando em ovos, começa aquela sensação e, coincidência ou não, a mulher tem muito isso, principalmente em relacionamento, às vezes falta de satisfação, e ela acaba traduzindo isso em cândida, em cistites e tudo mais. Eu vejo muito isso em pacientes. Cistites, uretrites, candidíase, fungos em geral. O fungo adora uma umidade e calor, ama, né? E dá de frio alguns, mas ele gosta daquele quentinho e úmido, é ali que vai, né? Então, o sistema geniturinário é perfeito para ele. Adora, aqueceu, umidificou, fungo. Ele adora. Doenças ósseas, queda de cabelo, edemas de extremidade, não é aquele edema geral, tá? Aquela pessoa mais obesa por inteiro, aquilo lá é mais baço pâncreas, de característica. Os edemas de extremidade, tá? Principalmente membros inferiores, aí sim é mais elemento água, rim. Insuficiência renal, em casos mais graves, cálculos renais, entre outras coisas que a Gabi falou, e entre N outras coisas, mas os principais. Aí, então, estão as causas dos desequilíbrios, né? A causa emocional, a causa energética, porque aquilo foi gerado por alguma coisa. Os chineses, eles dizem, gente, que tudo, mesmo que você fale, nossa, mas eu tomei um medicamento que gerou uma cistite, que gerou um desequilíbrio da flora intestinal, que gerou um desequilíbrio de pH, e aí eu vinha desenvolver a minha alimentação. Mas são escolhas. O que eles dizem que quando a gente toma um medicamento, aquilo antes já está energeticamente já existe, né? Escolhas, entendam bem, não é que a gente, não, Trícia, mas eu vou deixar de tomar? Não, mas a gente tem que tomar aquele momento, aquilo energeticamente já está acontecendo. E aí você vem aquilo para o emocional, para o psíquico, e aquilo vem para o físico por último. Quando chega no físico, aí você tem que fazer o inverso, tem que trabalhar o inverso. Mas se você não tem uma desestrutura, se você não tem um desequilíbrio emocional, e energético, você não afeta o físico. Ele pode até ter possibilidade de ser afetado, mas se você tem forte aquele sentimento, aquela emoção que rege o elemento, você não tem desequilíbrio físico no final, não vai afetar, ok? Então, se a gente tem, é porque o negócio é mais embaixo, né? E geralmente quem adoece, de qualquer doença, mas principalmente do elemento água, são recidivas mesmo. Você vê pessoas que têm cistite, elas sempre têm cistite. Tem aquela pessoa que nunca teve, não é? E tem aquela pessoa que sempre tem. Eu tenho um caso de uma paciente, uma ex-paciente, hoje até minha aluna, foi minha aluna em muitos cursos, e de vez em quando ela aparece, mas ela tinha um relacionamento, ela tinha muita cistite, ela tinha muita candidíase, e ela
a gente trabalhava aquilo, melhorava e tal. E aí, um dia eu falei para ela, e ela reclamava muito do parceiro. Reclamava assim, vivia há muito tempo com o parceiro, mas ela não se encaixava mais com ele. Fazia algum tempo, ele não tinha as mesmas perspectivas e tal. E era muito claro aquilo para mim. E era claro para ela também, mas ela não queria se desvencilhar daquilo. E um dia eu falei para ela, eu falei, olha, isso está muito associado com essa questão do relacionamento, né? E passou, a gente foi trabalhando aquilo e ela sempre naquilo, ela melhorava, tal, mas passou. Ela largou daquele homem, ela não era casada, tal, mas era um namoro de muito tempo. Ela largou e anos depois eu a encontrei, acho que 3 anos depois, ela casada com outra pessoa, e ela falou, Trícia, nunca mais tive cistite. Nunca mais tive candidíase. Eu falei, olha, ela falou, encaixava perfeitamente naquilo da insatisfação. Eu estava insatisfeita, mas eu não conseguia, eu não queria me livrar daquilo, mas o meu corpo queria. Então, o meu corpo dava o sinal. O corpo dá sinal. O corpo é sábio. A cabecinha da gente não é, infelizmente. Mas o corpo, ele é sábio. Ele traduz aquilo que a alma quer falar. Então, a gente precisa prestar atenção nos sinais. E não demora, não, para ele dar sinal. É rápido. Só que o sinal é o momento de você tratar. A doença já não é mais sinal. A doença é um desequilíbrio severo. Solidão, medo, pavor, isolamento. Nós vivemos agora num isolamento social, provocando muitas e muitas doenças. Necessário? Sim, necessário, muitas vezes. Mas tudo que é extremo é complicado. A gente sempre precisa do equilíbrio. Frieza, distanciamento. A frieza e o distanciamento e a tristeza, elas vêm do elemento metal. Então, é um elemento metal que acaba prejudicando depois o filho, tá? Que é o elemento água. Então, a frieza e distanciamento, ela surge primeiro no metal, e daí você tem que tratar o metal, o pulmão, o intestino grosso, para depois você cuidar desse filho. Tratou a mãe, corrige o filho. Aqui para vocês é um slidinho que até saiu meio embaçadinho, mas são personalidades dentro do elemento água. Quando é mais yang e quando é mais yin. Como eu disse, a personalidade água, o elemento água, ele é muito yin. Então, ele tem tendência a ser mais tímido, mais medroso, no bom sentido, de ficar meio observando, tal. Ele é amável, é inteligente. Quando tem um pouquinho do calor, que é muito bom, ele é eloquente, ele é fluido, ele é maleável, ele é combinativo, ele é um sociável legal, ele se dá bem com todo mundo, ele é na dele, não é a pessoa que faz fofoca, ele está sempre bem. No desequilíbrio, isso vai para medos extremos, vai para isolamento, para solidão muito forte, aquela pessoa que muitas vezes depois vem a extravasar, como a gente vê casos aí aconteceu antes de ontem, aquele caso terrível da morte das criancinhas e que um menino de 18 anos, né? Vocês viram isso. Então, isso é um desequilíbrio severíssimo, mas que vem de vários desequilíbrios. Essa pessoa, com certeza, para chegar nesse extremo, tinha traumas de infância, não se alimentava bem, é um todo, entendeu? É um todo. Para você chegar nesse máximo, porque quem é meu aluno sabe, todo em máximo se reverte para quê? Para o yang. E todo yang máximo se reverte para yin. Toda energia que é máxima, você pode ver, a polícia pergunta, vocês vão ver lá, mas o menino era tímido, ele era quieto, ele não saía de casa, como é que ele comete um crime atroz, yang? Porque ele chegou no yin máximo, essa polaridade reverte. Olha o tanto desse desequilíbrio.
Então, gente, equilíbrio. A palavra equilíbrio é a palavra que traz saúde. E, por fim, para terminar, os óleos essenciais nesses desequilíbrios. Trouxe pouquíssimos, mas de efeito maravilhoso. 3 deles com artigo científico para vocês terem aí o site, para vocês entrarem e se deliciarem com esse artigo científico fabuloso, falando dos efeitos físicos, principalmente na Cândida, esse artigo científico na Cândida, vários tipos de Cândida, não só albicans, citronela, melaleuca e, pasmem, o mais efetivo deles, alecrim. A gente fala muito da melaleuca, citronela nem tanto, talvez seja uma surpresa para alguns, mas alecrim, o óleo essencial de alecrim, disparadamente, lá tem tudo bonitinho, em números, disparadamente mais efetivo para a Cândida. Efetivíssimo para a Cândida. Os efeitos, eu gosto muito desses 3 óleos para tudo que é físico. Eles são óleos físicos, eles são óleos para tratar o físico, apesar deles também terem a capacidade de tratar o psíquico, mas eles são óleos muito físicos, muito legal para tratar os sintomas. E os efeitos psíquicos, muito acentuados, que vocês já podem começar a usar nos primeiros desequilíbrios, num medo, num sono conturbado, num trauma, no dia a dia, para fortalecer vocês para esse inverno que está vindo aí. Capim-limão, bergamota, fantástico para o elemento água, pouco se usa bergamota para o elemento água, fantástico porque ela tem um pouquinho de yang, ela acolhe, ela traz aquele calor que a água precisa. Ela traz um sentimento de mãe, de aconchego. A bergamota é muito boa para trazer isso, que o rim, ele precisa disso, o elemento água, ele precisa disso. Ele precisa desse, o útero, mãe, aconchego. E a lavanda que está em tudo, a lavanda, vocês podem misturá-la aí, a lavanda francesa, que vai ser anti-inflamatório e ter propriedades maravilhosas e também dá um aconchego, dá essa paz, essa tranquilidade, e vai trabalhar muito bem todos esses sentimentos em equilíbrio. Ela é um coringa. Sugestões de uso, banhos de assento. Por que eu pus entre 10 a 40 gotas? Parece muito, né? Mas não é muito. Por quê? Porque o alecrim, por exemplo, você usa menos. Você, de 10 a 15 gotas, vocês vão ver naquele artigo, que vocês entrem lá, vocês precisam de uma menor concentração. Ele faz efeito. A melaleuca e a citronela vai precisar de mais. Lembrem-se, gente, que é uma patologia. Esse banho de assento eu não vou fazer todo dia. Eu posso fazer, Trícia, mas eu quero fazer como prevenção. Uso menos gotas. Não preciso, não estou curando algo. Eu vou usar menos gotas, né? Para manter ali equilibradinho. Mas se eu estou querendo curar, aí sim eu uso mais gotas. Ambiente, 15 a 20 gotas no aromatizador, tá? Compressas quentes no aquecedor inferior. O que é o aquecedor inferior? Meus alunos sabem. Triplo aquecedor inferior pega o gênito urinário, tá? Pega ali embaixo, a parte baixa, que é fria, por natureza. Ela é mais fria, a gente precisa esquentar. Gosto muito das pedras quentes, tá? Pode passar o óleo essencial com o carreador ali, ó. Passa ali, põe pedra quente em cima. Quem não tem pedra quente, põe toalha quente. Sempre quente, morna a quente, né? Não precisa se fervendo, porque o fogo brando, ele faz circular o Qi. O fogo forte, ele queima, ele seca. Então, o intuito é o morno, do morno para o quente, tá? Massagem local, 6 a 10 gotas do óleo essencial a cada 100 ml de óleo carreador. Vocês sabem que um óleo essencial precisa de um óleo carreador para penetrar na pele, para penetrar na mucosa. Aplicação na mucosa ou pele. Se você vai fazer uma aplicação intravaginal, precisa usar com cautela, tá? Usa uma solução em gel, indica o Oxyflower e coloca os olhinhos mais tranquilinhos, tá? Como a lavanda,
ou menos concentração? Porque o alecrim, ele pode ser passado por fora. Pega o Oxiflower, passa por fora, ou manda fazer uma pomadinha neutra, uma emulsão neutra, em qualquer farmácia de manipulação, pinga as gotinhas, umas 3 gotinhas e passa ali por fora para candidíase, tá? Cuidado, faça um testezinho antes, passa pouco, porque eles são óleos que têm o alecrim, alta concentração de cânfora, os outros alta concentração de cineol, e aí você tem que sempre estar dosando, menos é mais, tá? Mas consegue. Uma pomada aí de barbatimão, fantástico, para você fazer uma introdução mesmo vaginal, usar como creme vaginal. E aí o alecrimzinho por fora, fazer um banho de assento com alecrim. Fica mais leve, mais sutil, mais light, ok? É isso, vamos responder as perguntinhas para quem quiser